Olá, boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Desejo a todos uma paz, nosso Senhor, né? Nosso Deus Altíssimo. E como é bom, né? Como é bom poder aqui estar com vocês. Sei que estou um tempinho que estou um pouco afastado, mas essa parte não pode parar, né? A parte de conhecer e estudar a palavra de Deus. E aqui estamos mais um momento para crescer juntos, né? E aprender mais um pouco das Escrituras de Deus e seguir esse caminho, né? No estudo passado, nós vimos sobre a questão de como identificar a igreja verdadeira, né? Uma igreja que segue os princípios do Senhor, que segue a palavra, né? A verdade. E nós descobrimos vários pontos muito interessantes, que foi o décimo, não, foi o 22º estudo que nós fizemos. E foi um estudo muito completo, bem grande, mas creio eu que veio tirando muitas dúvidas, né? E hoje nós vamos dar início, né? Continuação a esse estudo. Não vai ser sobre a igreja, mas nós vamos ver hoje o 23º estudo, por que devo ser batizado. E isso foi algo que também pegou muito no começo comigo, porque eu era católico, quando eu conheci o evangélico, eu ficava pensando, eu já fui batizado católico, né? E vou precisar ser batizado novamente. E hoje nós vamos ver isso, né? Tirar todas as dúvidas e deixar o mais claro, por meio da palavra do nosso Senhor Jesus, o porquê devemos ser batizados e qual é a forma correta que Deus tem para nós. Amém? Então, antes de nós prosseguir, dar início a esse estudo, continuar, vamos fazer uma oração para a honra e glória de Deus? Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai grandioso, eterno, nosso Senhor, nosso Rei, obrigado por esse momento que estamos aqui para se dedicar ao Senhor e que esse momento seja de grande crescimento espiritual da Sua palavra, da Sua Escritura, e que o Senhor possa me usar para vir falar da Sua vontade e que eles não venham ver a mim, mas ver ao Senhor, Pai. Possamos ter sabedoria, discernimento e desde já eu agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e de estar crescendo espiritual. Louvado seja o seu nome para toda a eternidade. A Te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje vamos ver sobre o batismo e agora vamos dar início, né, na primeira parte aqui do estudo, os tipos de batismo que tem, né, nos dias de hoje. Daí vamos ver os três tipos, né, e vamos ver qual é o correto. Nós temos a parte de efusão, né, que são de tipo derramar uma água sobre a cabeça da pessoa, aspersão e imersão, né. Vamos ver por etapa, né, vamos ver um por cada vez. Já o batismo por efusão significa derramar ou entornar, a forma de batismo onde a água é derramada sobre a cabeça do neofítio. É similar à aspersão, porém demanda maior quantidade de água. Então, é similar, né? Similar à aspersão, que é a questão da forma que é batizado, né? A criança na igreja católica põe uma água ali só um pouco sobre a cabeça, mas é uma quantidade bem maior, né? E também temos o batismo por arpesão. A água é borrifada ou chuviscada sobre o batismo, o batizando, né? Que é uma pequena quantidade. E também temos o terceiro batismo, né? Que é batismo por imersão. É a forma de batismo caracterizada pela imersão total da pessoa na água. E qual dessa forma, pelo conhecer, que você já viu na palavra de Deus, é a forma correta? Nós vemos que João, né? O João veio abrindo o caminho para Cristo Jesus, né? Pregar o evangelho. E João vinha batizando várias pessoas ali naquela trajetória antes de Jesus tomar seu ponto ali, né? De levar a mensagem. E ele batizava as pessoas como? Por apersão, efusão? Não, ele batizava a pessoa por imersão. Ele afundava as pessoas todas na água para tipo limpar e vir, né, se tornar uma nova criatura. É, tem alguma passagem, não sei se nós vamos ver nesse estudo, mas fala sobre o batismo de Jesus, né? Assim que ele desceu as águas, ele viu do céu vindo tipo uma pomba branca, né? Que cena maravilhosa. Então, batismo do grego ba, baptizo, que significa mergulhar, imergir. Então, a tradução, né, do batismo, né, vem dizer questão do mergulhar, se afundar por completo na água. Então vamos para a segunda parte do estudo. Só virar aqui a questão da página. Aqui. Foi. E para ser batizado, né, pela Igreja Adventista,
pelo que eu via no começo, não é você só chegar e batizar. Porque, de certa forma, você não conhece, né? Você tem que primeiro ter um entendimento sobre a palavra, né? Mas muitas pessoas se deram à vontade assim no coração, são batizadas. Mas o correto mesmo, igual aconteceu comigo, tem que ter uma preparação antes, né? Entender a palavra de Deus, buscar se aprofundar nas escrituras antes de tomar essa decisão. Porque é uma decisão, um compromisso com Deus muito grande, a questão do batismo. E é um passo muito forte, né? Para a salvação, muito próximo. Então vamos para o primeiro texto bíblico dessa noite, que é Marcos 16:16. Novo Testamento, terceiro livro, né, do Novo Testamento. Terceiro? Não, segundo. Aí, irmãos, tá aqui. Então, é porque eu tô falando no ano bíblico, que é no Antigo Testamento. Não, isso não é desculpa, não. Vamos lá, Marcos 16:16. Último livro, né, de Marcos. E assim diz na minha tradução: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quem crê, quem tem fé em algo e for batizado, né? Quem tem fé em algo, que eu venho falando, quem tem fé em Deus, quem tem fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo, e for batizado, esse será salvo. E vem um pouquinho à frente. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, quem não crê, será condenado. Então, aquele que não tem fé, né? E vamos para o segundo texto bíblico, né? O primeiro que nós vimos foi o quê? Primeiro ponto, né? Para ser batizado, você tem que fazer o quê? Crer em Deus. E o segundo ponto é ser ensinado. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 28. Capítulo 28 é o último livro, se eu não me engano, de Mateus. Mateus 28, 19 a 20. E assim diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui ele vem falando, né, Jesus, com seus discípulos, né, mandando eles ir batizar, né, todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né. E ele também fala para os seus discípulos fazer o quê? Ensinar, né, ir pelo mundo e ensinar. E ele tem uma promessa aqui que ele diz que ele estará, né, conosco, né, nessa caminhada. Então, primeiro ponto, crer e batizar. Segundo ponto, ser ensinado, né? Aprender, né? Então, vamos agora para o terceiro ponto, que é o que? Arrepender-se. Está lá em Atos, capítulo 2. É o quinto livro. Agora foi. Agora esquentou o cérebro. Então, vamos lá para Atos, capítulo 2, verso 38. Isso. E assim diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então aqui, primeiro ponto que Pedro vem dizendo, né? É arrependam-se, arrepender de coração, né? Para o quê? Remissão dos seus pecados, vocês receberão o dom, né, do Espírito Santo. Amém? Então, Pedro vem trazendo essa mais do que recomendação para nós, e é a forma que Deus quer, né? Que toda a palavra de Deus é inspirada, né? Inspirada por ele. Então, olha o que Pedro vem dizendo para nós, né? Arrepender-se do nosso pecado, ser batizado, né, para ganhar o dom do Espírito Santo. E assim seja. Então, primeira parte que nós vimos, crer em Deus. Segundo ponto, ser ensinado, né? Aprender a palavra do Senhor. E o terceiro ponto, se arrepender. Isso que você precisa para ser batizado, né? Condições para o batismo. Você tem que crer em Jesus, crer em Deus, crer na palavra do Senhor. Segundo ponto, você precisa ser ensinado sobre essa palavra, sobre toda essa escritura, buscar mais dela. E terceiro ponto, se arrepender de suas falhas e se entregar inteiramente ao Senhor. Amém? Agora vamos para a terceira parte do estudo. Hoje é bem pequeno comparado ao último, mas é de grande crescimento. E eu creio
que quem ver esse vídeo tirará muitas das suas dúvidas sobre o batismo. Então, razões para ser batizado, né? Agora nós vamos ver as razões, né, para ser batizados. Primeiro ponto, nós vamos ver, tá em João, né, capítulo 13, verso 15. É voltar só um capítulo. João 13, 15. Deixa eu ver aqui. 13, 15. E assim vem dizendo, ó, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus, né, o título do capítulo 13 vem falando, Jesus lava os pés do discípulo, né, e que vem dizendo nessa passagem que, porque eu lhes dei o exemplo, né, para que, como eu fiz, vocês também façam. Jesus vem mostrando a questão de dar o exemplo, né? Então, o primeiro ponto é o quê? Seguir o exemplo de Jesus. E Jesus foi batizado? Ele foi batizado por João. Eu até comentei isso no começo do estudo. E Jesus vem trazendo essa mensagem tão forte assim para nós, tão clara, para nós seguir todo o exemplo dele, né? Buscar sempre trilhar o caminho que ele trilhou. E agora vamos para o segundo ponto, que está lá em Mateus. Mateus capítulo 3, o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 3, verso 13 a 15. E assim diz na minha tradução: porque esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado, porque é você e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Então Jesus vem mostrando na primeira ponto, nós viu seguir, né? Seguir o exemplo de Jesus, né? E ele no próximo ponto ele vem mostrando a obediência, né? Cumprir a justiça, que aqui vem dizendo, né? Cada parte, cumprir toda a justiça. E João concordou com ele, né? Então Jesus foi o maior exemplo, né, do que ele queria para que nós o que fizemos, né? Para que nós o que for que nós fizemos, né? Seguir o caminho dele, né? A verdade. E próximo ponto, né, que nós vamos ver agora é o terceiro ponto dessa parte, razões para ser batizado, né? Que é perdão dos pecados, né? Tá lá em Atos, capítulo 22, verso 16. Atos 22, verso 16, diz assim: e agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Irmãos, marquei aqui, vou reler. E agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, questão do batismo, né? Se lavar, né? Lave os seus pecados, se torne uma nova criatura, né? Então, essa parte de você se entregar no batismo é um grande passo ali à direção do Senhor, né? Então, que conselho, né? Que ponto bem interessante que vem trazendo, né? E que vem fazendo uma pergunta no começo, né? E agora, o que está esperando? E assim ele faz a pergunta muitas vezes para nós, né? Antes de nós ter tido o batismo, né? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Amém? Então vamos pro quarto ponto. Tá acabando. Hoje é pouquinho, né? Então hoje temos o quarto, o quinto e o sexto ponto agora para finalizar. É isso mesmo? Só conferir aqui. Se for, que pena, né? Podia ser mais. Vai ser só isso mesmo por enquanto. Então o quarto ponto vamos encontrar lá em Mateus novamente, primeiro livro do Novo Testamento, verso 32. Mateus 10:32. E assim diz: portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Perdoe. Então, a questão do batismo é uma parte muito importante, igualmente o casamento. Por quê? Confessar Cristo publicamente, né? Então, essa mensagem, esse ensinamento aqui, vem trazendo a questão de confessar, mostrar que você realmente aceita Jesus. E assim é no casamento, como eu disse agora. Quando você toma a decisão de ter uma esposa ao seu lado,
e você se casa com ela, você toma um compromisso, né, publicamente, né? Então, confessar Cristo publicamente é uma das razões, dos pontos ali, né, do batismo, né? Então, vamos pro quinto ponto, né, que está em 2 Coríntios, depois de Atos, é isso mesmo? Não, depois de Romanos. Depois de Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, quando a pessoa está em Cristo, né, se torna o quê? Uma nova criatura. As coisas passadas, as coisas do antigo, né, por exemplo aqui, já passaram. Eis que fizeram todas as coisas novas. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E assim Deus quer fazer tudo novo em sua vida. Ele está nos chamando agora, né? Não só você, mas também a mim, que ainda não sou um homem salvo, mas tenho fé que serei, não só a mim, mas minha futura esposa, minha família, meus irmãos, meu próximo, meus companheiros de trabalho. Tenho fé que todos nós poderemos estar junto com o Senhor Jesus nos céus, louvando, engrandecendo e buscando conhecer mais cada vez um mistério, né? Coisas novas que Deus tem para nós. E será coisas tão grandiosas que Deus tem no céu que não há explicação. Então vamos para o último ponto, né? Estamos fechando aqui, infelizmente. E vamos para Marcos 16, 16. Marcos 16. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Nós lemos isso aqui agora há pouco. Então vem trazendo novamente, né, a parte de crer, né? Crer é um dos pontos muito importante mesmo. Que aqui vem dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê não será batizado, né? Então precisamos ter fé, né? Para que assim sejamos salvos e estar ao lado do Senhor Jesus em paz para toda a eternidade. Agora, o último passagem bíblica, né, para fechar esse ponto, fechar a questão das razões, né, por que devo ser batizado também, vamos encontrar em João, capítulo 3, verso 5. E assim diz a minha tradução. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu pensei que não veria essa mensagem hoje, essa passagem. E uma das passagens que mais ficou no meu coração e em minha mente foi essa, que vem falando que quem não nascer, né, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E assim a passagem, está em João 3,5. Vem falando que quem não nascer da água e nem do Espírito Santo de Deus não entrará no céu. Mas aqui vem falando também de quem conhece essa verdade, que conhece do batismo. Agora você é conhecedor desse caminho. E assim precisamos tomar essa decisão de se entregar ao Senhor, crer em Deus e tomar a decisão de ser batizado para ser salvo e estar um dia com o nosso Senhor. Porque Ele foi preparar um lugar para você e para mim, lá no altíssimo céu. E esse momento está próximo. E cada segundo que passa, cada minuto, está mais perto do que nós imaginamos. A palavra de Deus que fala que a volta de Jesus será como um ladrão. Ninguém irá esperar. Quando menos esperar, Jesus estará ao nosso lado, né? Nos chamando. E assim eu creio e acredito muito que a volta dele está muito mais perto do que eu posso imaginar, do que nós possamos imaginar. Os sinais estão aí, está muito perto. Possamos entregar nosso coração inteiramente ao Senhor. E quem ainda não tomou essa decisão de se batizar, se entregar a Jesus por meio de um batismo, por meio da leitura da palavra, por meio da obra, possamos vir pensar e crer, né, verdadeiramente e seguir esse caminho, o único que Deus tem para nós todos. Obrigado por todos que assistiram e vamos fechar com oração, né, de forma agradecida por esse conhecimento que Deus nos permitiu. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, Pai Altíssimo, grandioso, obrigado por esse conhecimento, por esse aprender sobre o batismo, sobre essa decisão que é tão importante para ser salvo, Pai. Que possamos se entregar, fazer esse compromisso publicamente, Pai, não para as pessoas, mas sim para conosco, com o Senhor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, pelo cuidado. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando e vindo fazer a sua eterna e bondosa vontade em nosso viver. Obrigado por tudo, Deus, que a Ti seja dada a honra, a glória para sempre. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, e a Ti agradeço grandemente em nome do Seu Filho amado e peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima manhã, e que o Senhor Jesus esteja conosco. Melhor dizendo, Ele está conosco em todo momento, e Ele está à porta e bate, está querendo entrar em nosso coração, passear. E assim possamos fazer, abrir essa porta e tomar essa decisão, que Cristo Jesus entre em nossa vida, em nossa casa e more conosco para todo sempre. Deus abençoe a todos, fique com Deus e que privilégio poder estar aqui com vocês. Deus abençoe.